bem-vindos à nossa apresentação neste bonito monumento que é o Castelo de Serpa. Permitam-me, antes de mais, dar um cumprimento especial aos nossos amigos e camaradas que nos honram com a sua presença hoje aqui. À doutora Maria do Céu Antunes, dirigente nacional do Partido Socialista, atualmente nossa Ministra da Agricultura. Ao camarada e amigo Nelson Brito, presidente da Federação Distrital do Baixo Alentejo do Partido Socialista, e ao nosso conterrâneo e prestigiado amigo General Monge, na qualidade de presidente da nossa Comissão de Honra. A cada um de vós, e repito, a cada um de vós, agradeço o apoio que nos vieram trazer, o estímulo que nos dão, a força que juntam a esta campanha hoje iniciada para vencermos as eleições para a Câmara Municipal, para a Assembleia Municipal e para as Assembleias de Freguesias do nosso Concelho. A todos, obrigado. Nesta apresentação teremos várias intervenções, seguindo a seguinte ordem. Para abrir, e enquanto eu mesma, Presidente da Conselhia, depois teremos o nosso Presidente da Federação, o Nelson Brito, seguindo o nosso Presidente da Comissão de Honra e nosso convidado conterrâneo, General Monge. Segue-se o nosso candidato à Assembleia Municipal, o Manuel Soares. Depois teremos, e com grande honra, a nossa convidada, a doutora Maria do Céu Antunes. E o encerramento estará a cargo do nosso candidato à Câmara, Tomé Panazeite. Em primeiro lugar, e na qualidade de Presidente da Comissão Política do Partido Socialista de Serpa, quero reiterar o agradecimento a todos os que a nós se juntaram e integram as nossas listas para as autárquicas 2021. Estamos juntos. As listas do Partido Socialista no Concelho de Serpa contam com um grupo de homens e mulheres maioritariamente independentes, dotados de grande competência e sentido de responsabilidade e que disseram sim ao projeto do Partido Socialista para o nosso Concelho, para o Concelho de Serpa. Contamos com 117 candidatos, dos quais 63 homens e 54 mulheres, cumprindo assim a lei da paridade. De salientar que é graças a estes homens e mulheres que temos o orgulho de poder anunciar que concorremos no Concelho de Serpa a todos os órgãos autárquicos, à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal e a todas as Assembleias de Freguesia do nosso Concelho. A todos, o meu muito obrigado. Temos 5 forças políticas a concorrer no dia 26 de setembro, sendo que, como sabem, a nossa luta não será fácil. Aliás, não tem sido fácil e, mais uma vez, afigura-se complexa. Mas estamos convictos que no dia 26 de setembro a mudança pode acontecer. A mudança vai acontecer. É uma mudança desejada e necessária para que o progresso do Concelho aconteça a um ritmo mais rápido. A CDU tem sido o único poder autárquico em Serpa desde o 25 de Abril, o único. Mas apesar de todos estes anos de gestão e por tão largo período de tempo, quais foram os contributos efetivos da CDU? Quais foram os contributos para a melhoria do bem-estar da população? Para o bem-estar de todos no Concelho de Serpa? Quais foram as políticas desenvolvidas para fixar a população e para atrair o investimento? Quando o PS, através de 3 eleitos na Câmara Municipal ou de 9 deputados municipais, tem proposto importantes medidas com o propósito de melhorar a qualidade de vida de todos no nosso Concelho, o Executivo da CDU foge de qualquer responsabilidade, argumentando que essa não é a sua competência e que terá esse dever o Governo Central. Enfim, esta é uma argumentação apresentada, seja quando é discutido mais investimento em educação, nomeadamente na requalificação da Escola Secundária de Serpa, na remoção do amianto nas escolas ou ainda o investimento em habitação social no Concelho. E mais, no que corresponde ao exercício de uma intervenção cidadã informada, ativa e responsável, nos processos de governação local, mais especificamente na decisão participada de uma parcela do Orçamento Municipal, a CDU tem manifestado uma inexplicável postura de neutralidade. Recordo que por diversas vezes o PS propôs que fosse implementado o orçamento participativo. A CDU absteve-se ou vota contra na referida votação.
Para a CDU em Serpa, claramente que a intervenção dos cidadãos, numa lógica de democracia participada, parece ser um problema. Na área da segurança, também o PS apresentou propostas para a criação do Conselho Municipal de Segurança. O que fez o Executivo CDU? Nada. Vota favoravelmente, aceita, reconhece a mais-valia da estrutura, mas o tempo passa e nada. Relativamente à conservação e requalificação das estradas nacionais, o PS acompanha a votação e reclama do Governo a sua efetivação. Mas quando trata da conservação e requalificação dos caminhos municipais, as propostas apresentadas pelo PS são todas chumbadas pela maioria da CDU. Caros amigos, é evidente que a CDU não consegue resolver os problemas estruturais do nosso Conselho, do Conselho de Serpa. Precisamos urgentemente de uma mudança. E hoje a única certeza que temos é que com a CDU o Conselho de Serpa vai continuar parado, dormente, numa espécie de gestão corrente que continuará a deixar as oportunidades passarem sem as aproveitar. O conjunto de mulheres e de homens que nos acompanha para disputar estas eleições é composto por pessoas de diferentes áreas de formação, diferentes proveniências, diferentes gerações, mas todos em sintonia e focados na questão mais importante: o desejo genuíno de solucionar os problemas estruturais do Concelho e dos seus cidadãos. Sabemos os desafios que o nosso território enfrenta e sabemos também que os mesmos apenas podem ser travados por pessoas com empatia, com princípios como a democracia, a igualdade e a honestidade, que tenham ideias e projetos e que tenham em presença políticas que fomentem mais coesão social territorial e que não se deixem vencer por extremismos como o racismo e o ódio fácil. Em Serpa não podemos ser neutros em valores e direitos humanos essenciais. A defesa da democracia, a tolerância para com os demais, o respeito pela diferença, sabendo que apesar de todos sermos diferentes e individuais, somos também todos seres humanos e que juntos construímos a realidade social em que vivemos. Bem sei que não adianta prometer mundos e fundos. No entanto, existem medidas que, apesar de terem um custo irrisório, têm um enorme impacto na vida das nossas pessoas. Temos ideias, temos pessoas e temos um entusiasmo genuíno em contribuir para que todo o Concelho tenha mais coesão económica e social e para que as pessoas que vivam ou trabalhem no nosso Concelho sejam mais felizes. Os próximos tempos exigem projetos capazes, equipas competentes e com capacidade de realização para solucionar os problemas das pessoas: o emprego, a habitação, a saúde, a mobilidade, a educação e a cultura, a sobrevivência dos espaços rurais. E é essa a nossa vontade. Vontade de valorizar os trabalhadores municipais, as carreiras profissionais da autarquia, bem como potenciar as equipas de trabalho municipal. Todos são precisos. Queremos reduzir a dependência da contratação externa em áreas onde, comprovadamente, as estruturas municipais fazem bem e mais barato. No domínio da mobilidade, precisamos de um programa de conservação e repavimentação das estradas e caminhos municipais. Apostarmos mais na valorização turística, na modernidade da tecnologia e da indústria, para construir uma comunidade cada vez mais colaborativa, que, mantendo a sua identidade e matriz histórica, se afirme como um espaço urbano coletivamente pensado para a fruição de todos. É imperioso travar a sangria demográfica e aumentar a população. Revitalizar em Serpa o centro histórico e o comércio tradicional. O município precisa, para isso, de políticas ativas, através do apoio à recuperação de imóveis com características originais e tradicionais. Queridos amigos, as nossas aldeias e freguesias rurais, com as nossas raízes ancestrais, as suas culturas e tradições e a sua genuidade, são, juntamente com o capital humano e natural de todo o território, a nossa principal e mais relevante riqueza e fonte de desenvolvimento. Esse é o caminho. Esse é também o nosso desafio.
Temos um enquadramento geográfico que tem enormes potenciais, por isso urge aumentar, dinamizar a rede municipal de percursos pedestres e cicláveis. De igual modo, outro compromisso do PS em Serpa é o de aproveitar o rio Guadiana e os seus afluentes, como a Ribeira do Enxoé ou o rio Chança, todos com enormes potenciais turísticos e de utilização como recursos para eventos ligados ao desporto náutico e à pesca. É essencial, em trabalho conjunto com as freguesias, investir na limpeza das margens e na abertura de caminhos que permitam às populações voltar a usar o rio, para local de lazer, para passeios, observação da natureza e de convívio. Este trabalho tem ainda a virtude de, ao mesmo tempo, facilitar o acesso aos bombeiros. Neste momento, caras e caros amigos, o que sinto é uma grande honra em pertencer a esta equipa. Tenho igualmente orgulho em pertencer a esta grande família socialista, que acolhe fraternalmente independentes e não filiados. Garanto-vos que sinto uma vontade ainda maior e uma energia redobrada para fazer mais e melhor pela nossa terra. E ainda mais, afianço-vos que estou determinada em levar a nossa terra, o nosso concelho, ao patamar do progresso e da excelência que ele merece. E acreditem, se visionar um futuro para o meu concelho, implica ter dele conhecimento profundo, vivido no dia-a-dia, no contacto simples e direto disponível com os nossos concidadãos, nós temos esse conhecimento. Sabemos o que queremos e sabemos para onde vamos. Caras e caros amigos, vamos fazer uma campanha de propostas e de ideias. Vamos fazer uma campanha de esclarecimento porta a porta, no convívio com os nossos eleitores, aceitando com a mesma humildade a crítica reprovadora e o apoio incondicional. Nós não precisamos de mudar de personalidade, estamos na mesma. Gostamos do que somos. E sabemos que todos juntos, e com o vosso apoio de todos aqueles que não estão aqui, mas que são nossos apoiantes, vamos construir um concelho mais moderno, mais inovador, mais sustentável, mais atrativo e dinâmico, onde o foco sejam as pessoas e a sua qualidade de vida. Temos consciência que o trabalho que temos por à frente é difícil. No entanto, nós nunca desistiremos do concelho de Serpa. E sabem que mais? Eu acredito que pode ser desta. Por todos e para todos, um novo rumo. Força a todos no concelho de Serpa. Viva Portugal, viva Serpa, viva o PS! Paula, permite-me, Tomé Panazeito também. Paula, um grande abraço. É um orgulho, obviamente, para o Partido Socialista ter pessoas com a tua capacidade, a tua disponibilidade, e é assim que se faz um partido. Tomé Panazeito, és um homem, de certeza, feliz ter gente desta envergadura abraçados, obviamente, nesse projeto que é liderar Serpa, liderar, obviamente, com pessoas, com mulheres e homens, os destinos deste concelho. Deixem-me dar um abraço, primeiro que tudo, em nome do Partido Socialista, a todas e a todos os que aqui estão, mas, sobretudo, a todas e a todos que gostavam de estar aqui e que não estão hoje aqui connosco. Deixem-me dizer, em nome da Federação do Partido Socialista, que é com muito orgulho, e deixar uma palavra de estímulo, obviamente através da Conselhia, através da Paula Paz, mas para todas as mulheres e homens que vão seguir o Tomé Panazeito como o nosso líder, como o líder futuro de Serpa. É uma honra, obviamente, ter também aqui esta capacidade. E permitam-me depois, mais à frente, dizer uma coisa que quero vos transmitir e quero vos confidenciar, porque estou com a sensação de coisas que já tive na primeira pessoa há 12 anos. Mas deixem-me dar também um cumprimento muito fraterno, agradecer com enorme esforço, com muitos quilómetros feitos hoje e ainda para regressar a casa, à Maria do Céu, que é nossa ministra, mas hoje na pele aqui de membro do Secretariado Nacional, e ela permite-me ainda mais perto de nós, nossa camarada. E por isso é um gosto e uma enorme honra e também um agradecimento pelo esforço para estar cá connosco. É efetivamente um sublinhado que não queria deixar de fazer. Maria do Céu, um abraço muito forte, solidário e fraterno à PS. E depois permitam-me, porque há uma relação de amizade que eu não posso nunca deixar de frisar,
temos aqui o nosso general, o nosso homem forte e que tantas e tantas horas e tantas estratégias em civil fizemos precisamente para chegar àquilo que eu queria dizer logo de primeira linha ao Tomé Panazeite. É importante, e a sensação que tinha há pouco, a CDU liderou até agora os destinos de Serpa e eu, com cumplicidade com muitas pessoas, mas uma delas em especial, com o nosso general Manuel Monge, conseguimos não ser o último, porque o último são vocês, mas neste caso é o último que seja bom. Precisamente ganhar à CDU, na experiência que tenho pessoal, em Alstrel. Foi precisamente o penúltimo sítio que, de alguma forma, conseguimos ganhar 30 e muitos anos de CDU, parecia impossível. Pois muito bem, deem-nos essa vitória, deem essa vitória à Serpa e precisamente façam esse caminho. O Partido Socialista apresenta-se a estas eleições sem ser anti-nada. Aliás, em todas as eleições tem sido assim. Nós somos afirmativos, nós somos positivos. Nós queremos afirmar o conjunto das nossas ideias, das nossas equipas, e foi essa a forma que utilizámos em Alstrel e é essa a forma que será utilizada em Serpa. E por isso queria deixar, Tomé Panazeite, queria deixar precisamente essa visão, que é precisamente com homens e mulheres, com um projeto que já, de alguma forma, a Paula também aqui transmitiu, tenho a certeza e a forte convicção que vamos virar a página e vamos dar uma das vitórias da noite eleitoral dia 26 de setembro no país, precisamente a partir de Serpa. E essa é uma forte convicção que quero ter e quero construir e estarei cá, na medida daquilo que me chamarem também até os últimos dias de campanha, para vos ajudar, pelo menos num dia, precisamente para que possa também, convosco, calcorrear as ruas, as portas, os grupos de que de alguma forma fomos encontrando, para pedir humildemente confiança no Partido Socialista e nas suas gentes. Deixa-me dizer uma coisa que é muito importante e que a Paula já referiu, mas que eu não posso deixar de referir enquanto responsável do Partido Socialista. Uma palavra de agradecimento àquilo que é uma marca que nós não queremos deixar de ter. O Partido Socialista torna-se maior nas autárquicas. O Partido Socialista ganha aqueles que são os seus simpatizantes, ganha aqueles que são os seus independentes ao lado dos militantes para construir, obviamente, projetos de norte a sul e que o Baixo Alentejo não é exceção, de norte a sul do país e que o Baixo Alentejo não é exceção, para construir, obviamente, aquilo que é a imagem que queremos dar nas freguesias, na Assembleia Municipal, na Câmara, nos nossos territórios. As pessoas juntam-se a nós. E nós temos essa humildade desde sempre. Temos esse espírito verdadeiro de liberdade. O Partido Socialista sabe abrir a porta aos outros, àqueles que não são nossos militantes, mas que privam connosco e tornam-se de igual forma aqueles que são camaradas e aqueles que são, obviamente, colegas de cruzada para conseguirmos aquilo que queremos com o fim do dia, que é o melhor para as nossas terras. E é esse o espírito que espero que estejam imbuídos também, porque é uma marca que eu não queria vos deixar de transmitir também. É tão bom ser autarca. É tão bom ser autarca e poder dizer uma coisa, é aqui que nós representamos. Representamos aqueles que nos conhecem, aqueles que foram colegas de escola, aqueles que são nossos vizinhos, aqueles que andaram connosco numa associação, no futebol, na dança, na música, no que seja. É aqui que nós representamos quem nos conhece desde sempre. Não há nada mais orgulhoso na política. Poder olhar para cada um dos nossos conterrâneos e olharem para nós, e nós olharmos para eles. Eu conheço-te, e eu respondo-lhe da mesma moeda, e eu conheço-te a ti. Desde sempre, e eu desde sempre também. Isso é um contrato. É o melhor contrato que podemos estabelecer na democracia, é nós sabermos não só que representamos, mas representamos quem nos conhece e quem nós conhecemos desde pequeno. E as autárquicas têm esse condão. É que nós, precisamente, conseguimos fazer, através da democracia, a representação daqueles que nós melhor conhecemos e aqueles que melhor nos conhecem. Tomé Panazeite, todos aqueles que abraçam contigo as lutas pelas freguesias, pela Assembleia Municipal, pela Câmara, que façam esse caminho contigo e que façam, precisamente, que Serpa saia vitorioso nessa noite eleitoral. Precisamos de uma coisa a nível regional e precisamos também que Serpa tenha essa capacidade, ou seja, a nível regional com Serpa colocado. A região tem um desígnio. Aliás, eu diria que o país tem um desígnio por a frente. Pelo menos uma parte substancial. Nós não podemos continuar de braços cruzados a ver os nossos territórios definharem e a perderem pessoas de década em década de leitura de censos em leitura de censos. É um destino que não podemos, de alguma forma, colocar como um destino que nos está destinado. Essa é uma condição que eu não admito.
enquanto baixo alentejano, enquanto homem do interior, lutarei, nem que seja o último dos moicanos, meu general, mas lutarei precisamente para que os territórios não se tornem inviáveis e que nós não vejamos morrer precisamente coletivamente os nossos territórios. Tenho aqui gerações que já viram montes habitados e que hoje não estão. E estão aqui gerações que viram aldeias habitadas e que um dia, se continuarmos assim, verão e diremos aquilo que já dizemos em relação a alguns montes. Olha, aqui vivia tanta gente e hoje não vive ninguém. Eu recuso-me, eu luto e serei um dos que certamente dirá não precisamente a este destino que nos parece que está na fatalidade do nosso horizonte. E por isso é preciso uma coisa muito simples, meus amigos. Poderíamos levar aqui o resto do dia a discutir soluções, poderíamos ter aqui um fórum só para isso. Mas há uma coisa que eu vos quero dizer. As pessoas ficam no território por várias razões, mas há uma que é elementar. Nós ficamos onde tivermos o nosso ganha-pão. Onde nós tivermos o nosso emprego. Onde nós tivermos a nossa dignidade. Precisamente para aquilo que é essencial e aquilo que é tão básico na condição humana, que é a nossa sustentabilidade individual e familiar e coletiva. Essa é a condição que nós teremos que lutar no território e no interior do país. A economia, as autarquias do Partido Socialista e o conjunto do Partido Socialista na região vai ter que abraçar isso como um grande desígnio para chegarmos ao fim do dia, combater precisamente aquilo que é a fatalidade de censos passenses, que é perder população em todo o território do Baixo Alentejo. Isso faz, obviamente, com aquilo que é criar emprego para que as pessoas fixem e atrair novos habitantes ao nosso território. E temos fenómenos que estão a acontecer. É que, no meio disto tudo, temos nova gente a chegar ao território. E vamos ter um caminho que temos que fazer um destes dois caminhos. Nós vamos ter novos habitantes no território que são de culturas diferentes. Não só por a agricultura, mas por o comércio, por uma série. Aliás, o país todo vai ter precisamente aquilo que é uma nova vaga de migração. E nós vamos ter daqui a 10, 20 anos uma das duas condições. Ou vivemos com eles em antagonismo, porque não tivemos, obviamente, políticas de integração, ou vamos viver com estas pessoas com uma integração feita. É o caminho que nos espera, é precisamente estas duas visões muito radicais. Ou iremos andar precisamente num conflito daqui a 10, 20 anos com novos migrantes que vieram para cá, ou nós conseguimos estabelecer boas políticas de integração, eles vão estar cara à mesma e nós vivemos, obviamente, naquilo que é chamado a paz social com os novos habitantes que o país, e que neste caso concreto, o território do interior do país, como é o Baixo Alentejo, vai viver. Por isso, esses são modos, que são visões, obviamente, de uma outra forma, como o Partido Socialista oferece, é que estarão preparadas para os desafios da próxima década. E eu tenho a certeza que as mulheres e os homens, atrás precisamente do Tomé Panazeite, serão aqueles que oferecem condições para, no conjunto do Baixo Alentejo, continuar e, sobretudo, lançar uma nova visão sobre o território e sobre os novos desafios que teremos por frente. Isso é muito importante que consigamos ter essa visão arrojada para que sejamos, obviamente, uma região, um concelho no caso concreto, mas uma região que tenha os olhos postos na modernidade, no futuro, no progresso e que no fim do dia nós consigamos dizer uma coisa tão simples. Vale a pena nós continuarmos a lutar por o nosso território. Foi aqui que os nossos avós nasceram, foi aqui que nós nascemos, é aqui que os nossos filhos nasceram e é aqui que as gerações que vierem atrás de nós terão que continuar, obviamente, porque nós fizemos trabalho precisamente para isso. Um abraço, Serpa, e queria deixar, obviamente, esse cumprimento muito especial e dizer-vos que tenho a forte convicção de que nós vamos dar um passo em frente, que iremos estar muito mais fortes, certamente, e que dia 26 nós podemos dar uma das alegrias ao nosso secretário-geral António Costa, ao que é também Primeiro-Ministro de Portugal, e dizer que Serpa, pela primeira vez, o Partido Socialista lidera e ganhou precisamente as autárquicas em 2021. Tomé Panazeite, cabe isso a ti, mas cabe a todos os que estão contigo e cabe, obviamente, à Federação estar ao teu lado, precisamente para que consigamos fazer esse caminho. Viva Serpa, viva o Baixo Alentejo, viva o PS, viva Portugal! Meus caros amigos, como foi referido já aqui pela nossa querida Paulinha, nós já andamos aqui, alguns de nós, há muitos anos. Há tantos anos que, ainda no século passado, ligou-me um dos funcionários, um dos elementos importantes naquela altura da Federação do Partido Socialista, Dr. José Carias, por causa de uma questão que tinha que ver com listas e com pessoas aqui do Concelho de Serpa. E eu disse-lhe, olha, Carias, isto é assim, pá. Há um sítio, ou melhor, há vários sítios onde a CDU/Partido Comunista ganha sempre. É em Vis, é em Serpa e é no Inferno. Passado alguns anos, tive o gosto de lhe dizer, olha,
O Partido Socialista, infelizmente não foi nas autárquicas, foi nas legislativas, não ganhou em Serpa nas autárquicas, mas ganhou uma vez nas legislativas e então agora o PC já só ganha em avios e no inferno. Nós temos que acabar com este ciclo e uma das coisas que eu mais apreciei no verdadeiro programa de governo da Paula e nas palavras sobre a relação intercomunidades do meu querido Nelson foi a tolerância. Porque a tolerância tem em Portugal um nome. E em Portugal a palavra tolerância significa Partido Socialista. Eu vi uma vez a grande alegria que o presidente Mário Soares tinha ao referir que tinha conseguido reunir, por exemplo, da Europa, numa reunião social, o Dr. Álvaro Cunhal e o Dr. Franco Nogueira, ministro de Salazar. Ora, este espírito de tolerância, que mesmo, temos que fazer essa justiça, que mesmo em alguns sítios do Alentejo existe com a CDU, e por isso o Tomé Panazete já foi, por mim, regimentado para irmos à apresentação do PS em Baleizão. Esse espírito de tolerância nesta terra de Serpa não existe. E eu não vou aqui lembrar coisas que me envergonharam quando por aqui passei há muitos anos na primeira presidência aberta do presidente Mário Soares em Serpa. Mas alguns de nós talvez tenham a ideia de como realmente isto não é, ainda não é, uma terra de tolerância. E porque os poderes que se perpetuam, eu só conheço na monarquia e nas ditaduras. Quando se perpetuam demasiado tempo em sítios onde as pessoas vão aos votos, há qualquer coisa que realmente não está correta. Porque o normal é as pessoas, com o seu escrutínio, alterarem quem os governa. Esse é o desafio que tem a equipa do Tomé Panazete e da sua gente aqui hoje em Serpa. O nosso Nelson referiu que há uns anos ele era candidato do PS a Austrel. As coisas em Austrel estavam a mudar mais do que eu pensava, e eu disse: olha, Nelson, o senhor é como o presidente Mitterrand. Ele tantas vezes concorreu em França que chegou a presidente. O senhor há de ser presidente da Austrel, mas não é ainda na próxima. E ele disse: não, general, é na próxima. Ora bem, Tomé, tem que ser assim, com esta força, é na próxima. Eu vi-o cair nas lágrimas, pela cara abaixo, numa das etapas que se tinha ganho e que o ajudou a ganhar a Austrel. Foi quando se conseguiu que o governo abrisse as minas da Austrel. Estávamos em Beja numa reunião, a notícia chegou e as lágrimas caíram-lhe para a cara abaixo. E depois eu rememorando, digo: olha, foi ali naquele momento a etapa de montanha que levou o nosso querido Nelson a ganhar a Austrel. Portanto, é este o bom exemplo que vós aqui em Serpa tendes que seguir. Porque não se vai incomodar um velho de 80 e muitos anos lá e para estar aqui convosco para mais uma vez dizer: ainda não é desta. Não, tem que ser desta. Ora bem, isto é mal demais para ser verdade. E agora, falando naquilo que são também as nossas preocupações. É certo que a senhora Ministra não está aqui nesse papel, mas nós não podemos deixar de lembrar o que realmente é e a preocupação que o Nelson aqui expressou. Da desertificação que o interior tem, deve ser uma das maiores preocupações do Partido Socialista no governo de Portugal. Nós não podemos continuar a deixar que tudo isto se desabite, porque o ciclo é o seguinte: o terreno rural, quando se começar a ter desertificado, passado alguns anos, arde. Porque aquilo que acontece em certas zonas do país,
que há muito mais fogos do que cá, um dos motivos é porque, apesar de tudo, nós ainda andamos no campo. Eu vivo no meu monte do Alentejo. Nós ainda temos algumas pessoas no campo. E há regiões do país onde os pinheiros e os eucaliptos, que é bem pior, ocuparam toda a terra e hoje, e o mato, porque aquilo não é tratado, e hoje as terras vão ardendo e nós vemos o que acontece em Portugal. Felizmente este ano tem sido um ano relativamente cómodo em termos dos incêndios rurais. Portanto, deixem-me deixar este apelo. Temos todos nós que fazer força para que do Poder Central, agora que se aproxima uma altura em que a vinda de fundos da Europa vai poder permitir renovações de algumas experiências, de alguns trabalhos, de algumas empresas, de algumas entidades trabalhadoras aqui no nosso interior, que o Baixo Alentejo não seja esquecido e que nós possamos realmente conseguir uma via de progresso. Porque a tolerância também só se consegue quando as pessoas têm que comer, porque senão a disputa pelo pão nosso de cada dia pode levar a situações de conflitualidade. Nós, tenho a certeza que sabemos receber bem os nossos imigrantes, temos aqui algumas experiências na nossa terra, mas também temos outras que realmente não foram tão boas. Tolerância, como eu há bocado disse, é a palavra de ordem e, meu caro Tomé, o Tomé é da minha aldeia, de maneira que tem aqui ainda por cima, uma especial obrigação, porque a gente depois der lá uma sova se ele não tiver aqui um bom resultado. Mas não é tarefa de um homem só, é tarefa dos 160 e tal que a Paula referiu, e nós cá estaremos dentro das nossas medidas, da nossa capacidade para o apoiar. Meus caros amigos, que o Alentejo não seja comparado a Viz, lá longe, não seja comparado à terra do outro senhor, onde o PS ganha sempre as eleições. Ainda aquilo vista de vermelho e nós de cor-de-rosa. Um abraço para todos. Que o Partido Socialista tenha em Serpa aquilo que merece. Um grande abraço para todos. Bem-ajam. Boa sorte. Viva Serpa. Viva Portugal. Bem, boa tarde a todos, caros amigos, caras amigas, ilustres convidados e a convidada, a senhora, ia dizer ministra, mas vou dizer dirigente nacional do Partido Socialista, doutora Maria do Céu, o nosso Presidente da Federação e todos os candidatos, antes do candidato, peço desculpa, o nosso General Monge, e agora sim a todos os candidatos, cabeças de listas e pessoas que integram as listas. Obrigado pela vossa presença e também obrigado a todos os que não podem estar e que estão lá em casa ou que estão no trabalho e que nos dão o seu apoio, que nós sabemos que temos aqui no Conselho de Serpa, apesar de tudo, milhares de pessoas que nos apoiam. Poderia, uma vez mais, começar por falar da déficit democrático que existe no nosso Conselho, seja pela estrutura tentacular que a CDU apresenta, que nos asfixia, que sufoca e é geradora de dependências, seja no domínio que tem, tanto nas autarquias como nas associações, e também, com essa dependência, criar a máscara, peço desculpa. E com essa dependência, condicionar a liberdade e ações de muitos. Seja também pelo boicote que tem sido feito às nossas ações de campanha, com vandalismo em vários momentos que foram já verificados. Também poderia voltar a falar da incompetência de décadas da CDU. Mas a verdade é que isso todos nós sabemos e penso que poderemos deixar para o Tomé Panazeite palavras que nos poderão ajudar. Embora eu não possa deixar também aqui de referir aquilo que são as obras que nunca acontecem neste Conselho ou que tardam a acontecer e que custam milhares de euros sem serem concluídas ou nunca existem. Por exemplo, não sei se sabem, se estão recordados daquilo que foi a aquisição das obras do SAM. Custaram mais de 300 mil euros, não sabemos onde estão guardadas, não estão expostas. A ciclovia até ao Rio, que custou 172 mil euros para ficar parada junto ao Monte das Melrinhas, aqui a poucos quilómetros de Serpa, bastante longe do Rio. Um devaneio ilegal que aconteceu há uns anos atrás, da CDU, que tentou tirar as antenas e fazer a distribuição do sinal por cabo, que também nos custou centenas de milhares de euros e que só do que existe apenas cabos postos nas paredes. As bicicletas urbanas que foram compradas, onde estão?
não servem à população. A única coisa que nos serve de consolo é ter um belo parque de estacionamento para as mesmas bicicletas. E mais projetos e obras prometidas sem execução por todo o Conselho. Como disse, creio que disso todos sabem e deixarei mais palavras para o Tomé. O que eu quero hoje realçar, porque acho que temos que trabalhar também pela positiva, é o facto de estarmos perante o aproximar de eleições autárquicas, mas... Desculpa, já devia ter posto os óculos há mais tempo. Das eleições autárquicas, mas há partidos, com ênfase da direita, que parecem estarem perdidos no tempo, fazendo discursos e postagens de ataque ao Governo e ao PS, como se as eleições legislativas fossem o que está em causa. Há também partidos que aqui no nosso Conselho apenas atacam o PS, como se nós já fôssemos o poder autárquico, ignorando e esquecendo a CDU. Por isso não adianta vir com falácias e fantasmas, como o da carga fiscal mais pesada de sempre, e ao mesmo tempo esses mesmos partidos virem exigir mais apoios do Estado. Não se pode criticar a pesada e gorda máquina do Estado, que os impostos alimentam, e simultaneamente exigir mais efetivos para as forças de segurança pública, mais efetivos no SNS, mais saúde, mais professores. Hoje, alguns desses intervenientes não têm sequer a decência de se recordarem que o seu partido fez parte daquele que foi o governo que foi para além da Troika. Quero recordar e realçar que foi o PS que repôs os rendimentos das famílias, foi o PS que repôs os direitos dos trabalhadores que haviam sido amputados unilateralmente por esses governos. Foi o PS que, de 2016 a 2020, baixou a taxa de risco de pobreza e exclusão social de 25,1% para 19,8%, retirando milhares de pessoas dessa condição. Foi o PS que baixou a taxa de desemprego de 2,14% em 2015 para 6,8% em 2020, estando atualmente já em 6,6%, a 1/10 apenas daquilo que era o valor no pré-pandemia, em 2019. Fê-lo sem mandar pessoas para emigrar, em especial os jovens. Antes, pelo contrário, criou condições e incentivos para que o seu regresso fosse efetivo. Foi o PS que, a nível nacional, em 2015, de 2015 a 2019, passou o PIB per capita nacional de 17.400 para 20.800 euros, um crescimento de 20%. Mas, sobretudo, foi o PS, com o investimento no Alqueva, que transformou o Baixo Alentejo. De acordo com os últimos dados disponíveis, o Baixo Alentejo teve, em 2019, um PIB per capita de 19.973, apenas 826 pontos abaixo da média nacional. Quando, em 2001, antes do Alqueva, a diferença era de 3.400 euros per capita. Para que se veja a importância do Alqueva, inaugurado em 2004, de 2001 a 2019, o PIB per capita no continente cresceu 50%, mas o do Baixo Alentejo cresceu 105%, de 9.740 euros para 19.973 euros. O Baixo Alentejo, em 2019, foi a sexta região com maior PIB per capita, num universo de 25 regiões. Estamos a falar de NUTS 3. Saliente-se que até à frente da área metropolitana do Porto, e em termos da região Alentejo, apenas superado pelo Alentejo Litoral. Também em termos de índice de produtividade, porque somos poucos, mas temos este índice per capita, o Baixo Alentejo passou a ser a terceira região com mais produtividade acima da média nacional, com um índice de 103%. Apenas superado pelo Alentejo Litoral e pela área metropolitana de Lisboa. Cai assim por terra outra bandeira de que o PS nada tem feito por Baixo Alentejo. E que o desenvolvimento aqui não se faz porque o Governo não faz parte dessa solução e não faz o que lhe compete. E que o desenvolvimento aqui não se faz por isso. A realidade é que não há desenvolvimento porque não há verdadeiro empenho, ou pior, não há capacidade técnica e vontade política para o fazer por parte da CDU. É verdade que queremos e merecemos mais. Muito obrigado. É verdade que queremos e merecemos mais, em particular no que respeita às acessibilidades, sejam rodoviárias, sejam ferroviárias, e dizemos-lo também, sim, assumimos, porque não aéreas. Não estamos a pedir que nos façam um aeroporto, ele já existe. Mas também queremos acessibilidade às novas tecnologias de comunicação, uma rede de dados fiável e abrangente que cubra todo o nosso território. Sim, queremos o 5G para todos. E sabemos que podemos contar com o PS. Assim como sabemos que contamos para virar a página da austeridade
tendo em 2019, apesar da reposição dos rendimentos, dos direitos, dos apoios sociais às famílias, incentivos às empresas, etc., obtido o primeiro saldo positivo das contas públicas desde 1973. O primeiro saldo positivo da nossa democracia. Assim como sabemos que contamos com o PS durante a pandemia, com medidas de apoio à economia, às empresas, às famílias, apoio aos rendimentos e proteção do emprego. Realça o programa Apoiar, que já apoiou largas dezenas de milhares de pequenas e médias empresas, com apoio de fundo perdido de largas centenas de milhares de euros. Realço, desculpem, talvez por vício profissional, o investimento no SNS, com reforço de financiamento e de recursos humanos. A este propósito, volto às acusações da direita da falta de recursos humanos na saúde. É que, apesar das milhares de contratações que já foram feitas, ainda estamos a tapar o buraco aberto pelo partido do PSD e do CDS. Obrigado. Deixo apenas como tema de reflexão, que porventura muitos já terão feito, o que seria de nós se, com o SNS que o governo de Passos Coelho e o Portas nos deixaram. O SNS naquele estado. O que seria de nós com um governo de direita que abomina o SNS? Recordam seguramente que foram os primeiros a fechar as portas e, como se diz na gíria, saltar fora e fugir do barco. Por último, o poder local e o papel do Partido Socialista. Não só com maior força que mais câmaras e juntas governa, o que lhe confere responsabilidade acrescida, mas também do governo que reconhece a importância do poder local, do exercício de governação de proximidade, através do reforço de competências, particularmente por via da transferência das mesmas para as autarquias e também pelo sucessivo aumento das transferências correntes de capital. O Conselho de Serpa recebeu em 2015 9 milhões e 400 mil euros e em 2021 12 milhões e 260 mil euros, ou seja, um crescimento de 30% do seu orçamento, correspondente em termos efetivos a 2 milhões e 860 mil euros. É certo que parte desse aumento se deve à reposição de vencimentos, mas se bem gerido, e friso esta parte, se bem gerido, só 1,5 milhão aqui no Alentejo permite, com fundos comunitários, fazer investimentos da ordem dos 10 milhões. Por isso, podemos fazer mais e melhor no nosso Conselho. Mas se somarmos as outras componentes das transferências de verbas para os municípios, resultantes do Fundo Social Municipal, dos impostos, a Câmara de Serpa recebeu efetivamente mais 3,5 milhões do que em 2015. Há, pois, espaço para fazer mais e melhor. Concluindo, não adianta andarem com o escárnio e maldizer como é a panagem de alguns. Não adianta as caricaturas e montagens fotográficas ofensivas, racistas e xenófobas. Sabemos quem somos e o que queremos para o nosso concerto e para o nosso país. Fazemos política pelo confronto de ideias e propostas concretas, respeitando todos, porque queremos um Conselho onde a democracia, a igualdade e a integração sejam exercidas e não apenas apregoadas. No dia 26 de setembro, vamos todos votar na candidatura do PS à Câmara, à Assembleia e a cada localidade, na sua freguesia, à sua união de freguesias. Junto vamos conseguir para todos um novo rumo e um Conselho melhor. Viva o Partido Socialista, viva Serpa! Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Já me estão a ouvir agora? É um gosto imenso estar aqui com todos vós. Hoje eu queria começar a cumprimentar a Paula, Presidente da Conselhia, agradecer-lhe pelo convite e pelo acolhimento que aqui nos fez e também pela magnífica intervenção de uma mulher que quer o melhor para a sua terra e para os seus concidadãos. Muito obrigada, Paula, por essa dinâmica. Cumprimentar o Nelson Brito, Presidente da Federação. Fomos colegas autarcas e voltamos a encontrar sempre nestas lides partidárias, mas sempre que, em nome do Partido Socialista, somos convocados para dar o nosso melhor no serviço público. E é isso que também estamos hoje aqui a fazer. E depois queria cumprimentar o Tomé Panazeite, o Manuel Soares, e neles todos os candidatos à Câmara e à Assembleia Municipal, assim como todos os candidatos e candidatas às Assembleias de Freguesia. E uma palavra muito especial também ao Sr. General Monge, que foi o último dos governadores civis. Também os governadores civis, como se recordam,
que foi mais uma das tropelias que o PSD e CDS fizeram a Portugal, e quando sentimos as dificuldades nos incêndios, quando sentimos as dificuldades em situações de catástrofe, bem nos lembramos do papel importante que os governadores civis tinham enquanto defensores das suas comunidades, mas sempre numa articulação muito estreita com o governo da nação. E é por isso a importância também que nós temos no governo para podermos reforçar a descentralização, trazer mais competências, porque nós precisamos verdadeiramente de um poder local democrático que nós queremos mais preparado, mais forte, para, não esquecendo o passado, como é o nosso caso, que estamos aqui nesta fortaleza onde tantas vitórias foram com certeza obtidas, também estamos a construir o nosso futuro. E nós só somos capazes de construir o nosso futuro se estivermos bem presentes de onde vimos e para onde queremos ir. Termos um rumo certo em direção ao progresso, ao desenvolvimento, ao bem-estar e à felicidade das pessoas, que é isso que nos tem que mover a todas e a todos. Mas, caros amigos, uma palavra a todos, aqueles que se juntam a nós aqui nesta cerimónia, mas também àqueles que nos acompanham através das redes sociais, que com certeza estão também satisfeitos com a dinâmica que a candidatura do Partido Socialista, do Tomé, traz para Serpa. Quero-vos apresentar um abraço fraterno do nosso secretário-geral, com quem tive antes de vir para aqui. De facto, hoje já fiz mais de 900 km, saindo de Lisboa fui à Póvoa do Varzim, já fui a Lisboa outra vez, já aqui estou, vou voltar para cima, mas faço com muito gosto em nome do nosso secretário-geral, António Costa, e primeiro-ministro, que vos agradece a todos pelo vosso esforço, pela vossa resiliência, pela vossa capacidade de entrega em nome do Partido Socialista a esta causa. Dizia-nos a Paula que aqui temos cerca de 171 elementos que compõem as nossas listas. Mas, querida Paula, queria-lhe dizer que são mais de 50 mil os candidatos que, por todo o país, em nome do Partido Socialista, querem trazer o Partido Socialista para o governo dos seus concelhos, das suas freguesias, do nosso território. E quero-vos dizer que nós, neste momento, também à semelhança do que acontece aqui em Serpa, concorremos a todos os municípios, aos 308 municípios, a 2.759 freguesias, ou sozinhos, em nome do Partido Socialista, ou em coligação e com independentes. Mas, querida Paula, também lhe queria dizer que são 44 mulheres que encabeçam as listas às câmaras municipais em nome do Partido Socialista e para nós, homens e mulheres do Partido Socialista, isto é uma bandeira muito importante. Eu lembro quando em 2009 eu fui eleita presidente de Câmara, éramos muito poucas, acho que nos contávamos pelos dedos das mãos. E eu, mais tarde, fui a única presidente de comunidade intermunicipal. E nós precisamos de homens e de mulheres, socialistas de cartão ou sem cartão, mas de coração, independentes, para governarem connosco, para trazerem o Partido Socialista para dentro destes territórios, sob a nossa égide, sob os nossos valores da honestidade, da fraternidade, do respeito, sem xenofobias, sem racismo, com tolerância, aceitando todos e todas na sua diferença, porque todos somos iguais, mas todos somos diferentes. E é por isso que temos que trazer de novo o Partido Socialista para adensar o número de autarquias que são geridas pelo Partido Socialista. Neste momento são 159 e nós não queremos ganhar Serpa para pôr uma bandeira. Nós queremos ganhar Serpa para governar em nome do Partido Socialista e sob estes nossos valores e com esta responsabilidade que aqui todos podemos acompanhar. Mas queria vos dizer, caras e caros amigos, que é nestes momentos de eleições autárquicas
é no poder local que se faz o rejuvenescimento das nossas instituições democráticas, das nossas instituições que representam o povo. E por isso é fundamental que vamos para a rua, que nos comprometamos com os nossos concidadãos, que não façamos promessas, mas que assumamos compromissos verdadeiramente de serviço público, onde sejamos capazes de esclarecer, onde sejamos capazes de informar e, nomeadamente, que levemos toda a gente às urnas, porque por um voto se ganha, mas por um voto se perde. E nós precisamos mostrar a todos que, em condição de segurança, nós vamos conseguir que todos exerçam este seu direito e este seu dever cívico, que é o voto que foi ganho com o 25 de Abril e com a democracia em que vivemos. E, portanto, contamos com todos vós para, num porta a porta, levarem estas mensagens e as mensagens que aqui já foram adiantadas pela Paula, mas com certeza agora muito consubstanciadas pelo nosso candidato Tomé, para este território. E é um território que está inscrito na agenda do Partido Socialista. O Partido Socialista, para além de ser este grande partido que nos mobiliza e que mobiliza a sociedade civil na construção das melhores listas, é o único partido que tem uma agenda e que tem uma agenda para a década. Nós não governamos sem rumo, nós sabemos de onde vimos e de onde vimos é muito mau. Recorde-se que há 6 anos esta parte, como é que o Partido Socialista recebeu o país e como é que ele estava antes da pandemia, e foi graças ao Partido Socialista no governo que nós hoje estamos com a nossa economia a recuperar, que estamos com uma taxa de desemprego já semelhante àquela que tínhamos antes da pandemia, e é com estas condições que nós queremos recuperar o país. E a nossa agenda é muito importante. A nossa agenda tem 4 grandes pilares. A questão das pessoas. As pessoas, para nós, estão primeiro. E estão primeiro porque bem sabemos o problema demográfico que temos. Aliás, os censos, como dizia o Nelson, trouxeram-nos dados que são assustadores. Perdemos em 10 anos cerca de 240 mil habitantes e nem o saldo migratório, que é positivo, compensa esta perda. E, de facto, nós precisamos ter uma agenda centrada nas pessoas, onde a demografia e o equilíbrio demográfico têm que estar presente e onde nós sabemos que, por mais bebés, como é o caso do que vai nascer, se calhar ainda hoje, aqui em Serpa, precisamos, de facto, de mais bebés, precisamos de mais condições para os jovens, mais habitação, um emprego mais estável, para que tenham condições para aqueles que querem terem 1, 2 ou mais filhos e, independentemente da forma como decidem formar a sua família, nós precisamos, de facto, de trazer migrantes para podermos alavancar esta nossa dependência que neste momento temos em relação a este equilíbrio demográfico. Nós precisamos de mais pessoas para a agricultura, nós precisamos de mais pessoas para a indústria, para o turismo, nós precisamos de mais pessoas também para garantirem a sustentabilidade do nosso país. E nós precisamos, por isso, ter uma política de inclusão à séria e precisamos bater as desigualdades. Nós não podemos ter vários Portugais dentro de Portugal. A nossa agenda é para ter um país coeso internamente, mas que seja também competitivo externamente, que é a nossa outra agenda. E sabemos que para termos isto mesmo, nós temos que ter uma terceira dimensão desta agenda, onde a inovação e a qualificação de ativos, daqueles que estão sem ocupação, das nossas crianças, dos nossos jovens, as qualificações são determinantes porque são motores de desenvolvimento e temos que trabalhar nessa dimensão. Lembro que ainda este ano o número de candidaturas ao ensino superior foi dos mais altos de sempre. E isto significa que nós estamos a preparar o nosso futuro, porque nós precisamos de jovens qualificados e precisamos de os reter, esses talentos, para trabalharem connosco e para construirmos juntos o nosso futuro.
E depois, a última dimensão desta nossa agenda, a sustentabilidade dos nossos recursos naturais, nomeadamente para podermos combater as alterações climáticas e para podermos mitigar os seus efeitos. E por isso, nós precisamos verdadeiramente de criar as melhores condições, tendo as melhores equipas nas câmaras, nas juntas de freguesia, para poderem desenvolver os melhores projetos e para poderem receber a descentralização de competências na área da saúde, porque precisamos de um SNS que corresponda efetivamente às necessidades das pessoas e para isso nós precisamos descentralizar para os municípios. Recordo que também no meu município, quando eu era Presidente de Câmara, com o voto contra do PC, pudemos aprovar 2 unidades de saúde familiar. Quando tomei posse, 40% da nossa população tinha médico de família e o restante não tinha. E quando quando saí da Câmara, deixámos a população servida com 2 unidades de saúde familiar. E nós precisamos de um poder local democrático que seja capaz de fazer isto mesmo, que assuma esta responsabilidade em nome dos seus concidadãos. Mas também precisamos na área da educação e na área do apoio social, porque precisamos qualificar, porque precisamos educar para responder às necessidades de cada um dos territórios, mas também porque precisamos de um poder local que dê resposta à ação social. E bem sabemos o quão importante foi durante esta pandemia esta ligação às autarquias. E nós queremos reforçar e precisamos do Partido Socialista a governar as câmaras, repito, e as juntas de freguesia para isto mesmo. E caras e caros colegas e amigos e camaradas, é de facto para nós muito importante podermos construir convosco uma solução alternativa que ganhe também em cerca e que ganhe Portugal e que ganhe os portugueses. Temos à nossa disposição, para além desta agenda e dos projetos que queremos desenvolver e que estamos a desenvolver, nós temos o apoio, os incentivos financeiros, temos o orçamento, temos os meios necessários para o podermos fazer. Temos um plano de recuperação e resiliência que traz cerca de 16,6 milhões de euros para o nosso território, 1.000 milhões de euros para o nosso território. Temos um programa de coesão territorial através do quadro financeiro plurianual e temos para a política agrícola comum cerca de 9.700 milhões de euros para pôr ao serviço dos agricultores e dos portugueses. Mas queria-vos dizer aqui neste território que de facto é preciso fazer investimentos fundamentais. Investimos no Alqueva e continuamos a investir no Alqueva porque sabemos que em territórios como é o caso do Baixo Alentejo, mas de outros, como é o caso do Algarve ou como é o caso do Alto Alentejo, nós precisamos ter regadio, assim como neste momento em todo o país, porque os efeitos das alterações climáticas já se fazem sentir e nós precisamos verdadeiramente de ter culturas regadas que antes até eram de regadio para poderem ser competitivas, para poderem produzir e fazer face àquilo que são as necessidades nacionais e aos mercados externos que valorizam tanto os nossos produtos. E é por isso que queremos continuar a investir nisto mesmo. Recordo que o Plano de Recuperação e Resiliência coloca na agenda política a construção, que não é neste território, bem sei, mas para vos dar uma ideia da importância que isto mesmo tem, mas coloca na agenda política a construção da barragem do Crato e com isso uma rede de rega, assim como a eficiência hídrica no Algarve, assim como nós, no âmbito da política agrícola comum, queremos continuar a incentivar as práticas que melhorem o regadio coletivo e eficiente também neste território, porque sabemos que só assim seremos capazes de fixar pessoas, desenvolver a agricultura e os outros setores ligados. O nosso compromisso é este também. Mas queria dizer-vos que as autarquias
que têm, ao longo deste nosso percurso democrático pós-25 de Abril, um papel absolutamente importante no desenvolvimento socioeconómico dos nossos territórios, que contribuem efetivamente para esbater as desigualdades, que contribuem para promover a coesão e, por isso, precisamos também aqui, Tomé, que ganhe esta Câmara, que ganhe a Assembleia Municipal, Manuel, e que todos aqueles que concorrem às juntas também o façam. E não há problemas em assumirmos que esta é a nossa ambição. Nós sabemos que somos ambiciosos quando sabemos que trabalhamos e que temos as características capazes de podermos levar a nossa ambição a bom porto. E, portanto, quero-vos dizer que o Partido Socialista é o único que é capaz de mobilizar para vencer. É o único que foi capaz de mobilizar para vencer a pandemia, para vencer a crise e que é capaz de mobilizar para recuperar Portugal e o colocar de novo na senda do desenvolvimento. E para isso também é hoje aqui convosco que nos comprometemos, que é capaz de mobilizar todos e todos, mais de 51 mil habitantes de Portugal, para poderem, em nome do Partido Socialista, trabalhar connosco na persecução deste nosso objetivo. Queremos garantir o futuro com as bandeiras e com os valores do Partido Socialista. Força a Serpa, força Tomé e às suas equipas. Viva a Serpa, viva Portugal, viva o Partido Socialista! Bem-vindos a este espaço da Alcáçova do Castelo de Serpa. Espaço que se impõe forte, seguro e tranquilo, e é com esse espírito seguro e tranquilo que aqui estou perante vós, como candidato independente à presidência da Câmara Municipal de Serpa pelo Partido Socialista. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a todos os que permitiram que este evento, tão adiado por questões de saúde pública, se realizassem aqui e hoje. Gostava também de dar uma palavra especial a toda a minha equipa, que tem sido incansável nesta ainda curta, mas árdua caminhada, bem como a todos os outros que depositaram confiança em nós e nos acompanham neste projeto e que por esta razão aqui estão hoje. Um agradecimento igualmente especial ao nosso Presidente da Comissão de Honra, o Sr. General Monge, e a todos os dirigentes do Partido Socialista, aqui presentes, por toda a força, apoio e disponibilidade manifestada e, naturalmente, a doutora Maria do Céu Antunes, dirigente nacional do PS, atualmente Ministra da Agricultura, que muito nos honra com a sua presença. Consciente da urgência de uma verdadeira mudança, é um orgulho fazer parte de um projeto tão importante e é com satisfação, responsabilidade e determinação que venho responder a este desafio que me foi lançado. Fui candidato há 4 anos à União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Valvargo, como independente pelo Partido Socialista. Não tendo sido uma vitória concreta, foi um grande passo no caminho da ruptura com aquele a que podemos chamar de regime fechado em que vivemos há mais de 40 anos. Aprendi desde cedo que é com a equipa que os grandes resultados acontecem. E por isso, o sucesso que alcançamos é fruto do trabalho em conjunto, porque cada membro da equipa fez a sua parte e mostrou ao que veio. Regresso agora com uma nova função, desta vez mais exigente e com os olhos postos num futuro diferente. Quem me conhece sabe que luto por convicções e valores, por isso não podia recusar este desafio. A mudança que há muito se sente ser desejada neste território só surpreende aqueles que continuam a viver desatentos e despreocupados com a necessidade de melhoria da nossa terra e das condições de vida dos nossos municípios. Sabemos que dentro daquela Câmara Municipal encontramos tudo um pouco. Tem imensa gente cheia de amor a Serpa, cheia de ideias e vontade de trabalhar. Mas também encontramos vários problemas que necessitam urgentemente de ser combatidos. Entre eles, a cultura do medo, as condições indignas de trabalho,
processos em suspenso há décadas e a perda do sentido de urgência e da responsabilidade. Este é o desafio que me lançaram e é o mesmo desafio que eu lanço aos munícipes deste concelho. Soltar as amarras do poder que os prende e, em nome da democracia, abraçar a liberdade, que pode ser mais, para que o amanhã de todos seja melhor que os últimos 45 anos de anúncios, festas, festinhas, enganos e adiamentos. Apresento-me assim com uma equipa fantástica de pessoas honestas e justas, de diferentes idades, aliando a experiência dos mais velhos com a ousadia e modernidade dos mais novos, que em conjunto corporizamos o desejo do novo rumo. Novo rumo que, desde o primeiro dia, tem como missão cumprir o potencial deste município, honrando a sua identidade, governando de todos para todos. Prometemos uma nova atitude, focada na resolução ativa dos problemas e na construção de um futuro melhor, demonstrando que este concelho pode ser tudo aquilo que merece ser. E prometemos, acima de tudo, satisfazer as necessidades de todas as freguesias, sem exceção, porque não temos medo de fomentar uma sociedade mais informada e consciente da sua força. Apresentamos um projeto que tem como pilares essenciais a democracia, a honestidade e a igualdade, que pretende dignificar e proteger todos, desde o indivíduo ao ecossistema, que pretende acabar com a cultura do medo, elevando o direito à crítica, a fazer diferente e a ser diferente. Fazer do concelho de Serpa um exemplo a seguir na nossa região, por espelharmos evolução, dinamização, atração e, acima de tudo, união. Por nos tornarmos um concelho que constrói pontes em vez de criar barreiras. Remaremos contra o tempo para acelerar o desenvolvimento merecido que peca por tardio. Não desviaremos os olhos do objetivo, mesmo quando aqueles que nunca aceitaram as regras da democracia apostem na inverdade. Prometemos tapar os tantos buracos reais e metafóricos com que temos lidado durante estas 4 décadas. É inadiável analisar, encarar os desafios e reconhecer as mais-valias que este município transborda. Não sendo oportuno estar a listar aqui, que são as medidas concretas do nosso programa, não queria deixar de referir em traços gerais os nossos principais objetivos. São eles: tornar o nosso concelho num concelho onde as pessoas sejam colocadas no centro das decisões e não no interesse do partido, como tem acontecido desde o 25 de Abril. Um concelho socialmente justo, amigo das famílias, dos jovens e dos idosos. Um concelho educador e inteligente, amigo do conhecimento e da ciência. Um concelho empreendedor e inovador, amigo das empresas, do emprego e com a habitação digna para todos. Um concelho ambientalmente saudável, sem problemas de mobilidade, seguro, inclusivo, sustentável e com preocupações climáticas. Um concelho que invista e acompanhe a transição digital, para que possa pertencer à linha da frente do comboio do desenvolvimento, através da implantação da rede 5G e de todas as potencialidades associadas. Um concelho ecológico que valorize o nosso ecossistema paisagístico. Um concelho capaz de captar investimento, de promover a cooperação transfronteiriça e, acima de tudo, repensar as estratégias, com as quais muitas concordamos, mas de onde até hoje não vimos resultados. É importante revitalizar e dinamizar os centros socioculturais do concelho de Serpa, para uma maior oferta e atração de novos públicos. Valorizar os trabalhadores da autarquia e reforçar a relação entre a Câmara Municipal e as juntas de freguesia, para as respostas mais eficazes às solicitações dos municípios. Realizar mais e melhor investimento na qualidade urbana em todo o território. Espaço público, espaços verdes e resíduos. Implementar novos serviços de proximidade nas áreas de competência da autarquia, que permitam combater as desigualdades e as assimetrias do concelho. Transformar os contras em prós, de forma a progredir e a tornar o nosso município num lugar desafiante, que dispute a competitividade do interior. Um concelho onde ninguém se canse de dizer: é bom viver no concelho de Serpa.
Assumir plenamente as novas competências e os novos recursos que a descentralização confere aos municípios, para que possamos ter melhores centros de saúde, melhores escolas, melhores políticas sociais, próximas das populações, não tendo medo de assumir as responsabilidades. É com responsabilidade que se muda a vida das pessoas, que servimos a nossa região e não é simplesmente fazendo manifestações a pedir que os outros façam aquilo que juntos fazemos melhor. Porque acreditamos que a questão de presidir um conselho não se deve tratar de política, nem de cores, nem de lados. Mas sim, primeiro e essencialmente, por cuidar de todos e de cada um, de permitir e garantir qualidade de vida. Um compromisso inovador entre a natureza, a economia e a cultura. Por Serpa, Vila Nova de São Bento, Val de Vargo, Pias, Brinches, Ficalho e todas as aldeias e montes que nos completam. Por um novo rumo que garantidamente será melhor. É tempo de esperança. Vamos juntos rumo à vitória. Viva Serpa! Viva o Concelho de Serpa! Agora, se me permitem, eu vou chamar aqui toda aquela equipa como completa. Portanto, passo a chamar a equipa da Câmara. Porventura, alguns não estarão presentes, pelos motivos vários, mas os que estão, agradecia que aqui viessem. Começo pela Paula Paes. Pelo João Freixo. Pela nossa Brígida, Daniel Veiga, Helena Bull, Hugo Lagarde, penso que não se encontra, José Monteiro, desculpa, é que eu escrevi José Malveiro, Wanda Mourão, Maria José Mariano, Mário Polinário, também penso que não está, Maria Angelina Gato, Joaquim Guerreiro também não está, que sei que foi de férias, Joaquina Marta, também não está. O candidato à presidência da Assembleia Municipal, Manuel Soares, Cabeça de lista à União de Freguesias de Salvador e Santa Maria, Edgar Lezico. Cabeça de lista à União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Val de Vargo, Dora Cavaco. Cabeça de lista à Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, Rita Paulino. Cabeça de lista à Junta de Freguesia de Pias, Rufina Rogado. E por fim, cabeça de lista à Junta de Brinches, penso que não está, João Miguel. Portanto, é todo a equipa que me completa. Vamos de certeza trabalhar para ganhar estas eleições. Muito obrigado pela vossa presença e pela vossa força. Viva Serpa! Viva o Concelho de Serpa! Viva Portugal!